Em uma bela noite, enquanto dormia, sonhei com um caso macabro. Um cara que tratava sua esposa como escrava. Então ela foi lá e o matou. Gostaram do meu sonho? Bem legal, né? Após o meu sono de beleza, eu imediatamente levantei e fui comentar isso com o meu melhor amigo, ChatGPT. Ele então, muito educadamente, também me sugeriu outras ideias de casos estranhos e intrigantes, assim como o meu incrível sono arquitetado. E assim, meus amigos, assim surge o nosso caso de hoje. O incidente do passo Dyatlov. Esse incidente aconteceu na Rússia por meados de 1959, numa montanha chamada... Халат-сякаль. Eu não vou pronunciar isso, vamos chamá-la pelo seu outro nome, Montanha Morta. Este incidente, chamado Dyatlov, recebeu este nome por causa do seu líder também com o mesmo nome. Ele comandava uma expedição de esquiadores experientes da Universidade Técnica de Ural. Igor Dyatlov então, junto aos seus 9 amigos e amigas, foram nesta montanha para assim conseguir a categoria 3 de esqui, a mais foda de todas as outras. O grupo tinha como objetivo alcançar o Monte Otorten, percurso que envolvia aproximadamente 350 quilômetros em 16 dias. Tem que ter muita determinação. O grupo, muito bem equipado com roupas de frio, lanternas e mantimentos, partem em direção à montanha, pegando uma carona com um caminhão, chegando na última cidade antes da sua excursão, Visay. Antes mesmo de começar a trilha, um dos integrantes, chamado Yuri Yudin, já ficou para trás devido a problemas de saúde. Que baita sortudo essa saúde que ele tem em ficar ruim nesse exato momento, porque ele foi o único sobrevivente dessa história. Na cidade de Visay, Dyatlov alegre disse que voltaria dia 12 de fevereiro, e quando voltasse, mandaria uma carta para o instituto para avisar que deu tudo certo. Essa carta nunca foi enviada. Depois de 8 dias do combinado da carta, em 20 de fevereiro, uma equipe de busca foi enviada. Ainda não bastando, o próprio exército também se meteu nessa história, indo atrás de Dyatlov e sua equipe. No dia 26 de fevereiro, então, foi encontrada a barraca do grupo. Ela estava completamente arruinada, metade embaixo da neve e com ninguém em pé. Com o diário encontrado depois das buscas, nos é mostrado que eles resolveram montar essa tenda por causa que estava impossível continuar seguindo naquele dia, por causa de um nevoeiro intenso e ventos fortes. Isso documentado no diário ainda 1 de fevereiro. Nesta barraca também foi encontrado cortes, mas não comuns, porque foram feitos de dentro para fora, o que não tem nenhuma explicação. E todos os pertences dos esquiadores também ainda estavam dentro da barraca, fazendo assim pensar que eles fugiram dali. Mesmo com toda a neve densa, ainda sobraram pegadas que seguiam por mais ou menos 500 metros. Seguindo ainda adiante, depois das pegadas, se encontrava um bosque. Então foi encontrada uma fogueira e 2 corpos, usando apenas as roupas de baixo, num frio infernal, deixando assim mais uma pulga na orelha dos investigadores. Por que caralhos eles estavam com apenas as roupas de baixo num frio de menos 30 graus? No caminho de volta para a barraca foram encontrados mais 3 corpos, incluindo o nosso protagonista, o Igor Dyatlov. Ele que foi encontrado entre um pinheiro e a barraca. Todos os 3 corpos também estavam voltando para a tenda, morrendo assim no caminho de hipotermia. Mas então por que sair da barraca num frio tão congelante? Neste dia se passava menos 25 graus negativos. Estas mesmas dúvidas geradas na gente também eram as mesmas dos investigadores. Por que caralhos a barraca foi destruída? Porque eles estavam sem roupas? São tantas dúvidas que deixaram os investigadores simplesmente malucos naquela época. Faltavam então mais 4 corpos que só foram encontrados 2 meses depois do incidente, quando a neve já tinha começado a derreter faz muito tempo. Com a descoberta desses novos corpos, o caso passou de simples hipotermia para algo muito além, pois 2 dos 4 corpos que foram encontrados tiveram costelas quebradas e outro com a fratura no crânio. O que seria tão forte e destrutivo capaz de quebrar ossos no meio de uma montanha? 2 desses corpos também não possuíam olhos, com um adendo de que um deles estava com sua língua arrancada. A perícia diz que os ferimentos encontrados eram similares a um acidente de carro. Além de todo esse transtorno, 2 corpos também tinham um grande nível de radiação em suas roupas. Com todas essas informações jogadas ao ar, foram então levantadas várias teorias.
sendo elas a avalanche, que foi totalmente descartada pois o monte nunca teve nenhuma e era impossível ter uma avalanche naquele local. Sugeriram também um tornado de neve, testes militares secretos de mísseis no local, uma histeria geral feito por drogas, o que foi logo derrubado pela perícia, dizendo que não teve nenhum contato com droga ou álcool nesses corpos. Acusaram até mesmo o pobre pé grande de estar envolvido nessa história. Conclusão: a investigação soviética concluiu que a causa das mortes foi uma força natural irresistível. O caso então foi fechado em maio de 1959, deixando assim muitas perguntas sem respostas alguma, por causa que a tecnologia naquela época não conseguia medir o que poderia ter feito aquilo. Essas perguntas então só tiveram uma resposta satisfatória lá para 2019, graças ao filme Frozen. Sim, o filme de animação solucionou um caso de 1959, sendo o nosso protagonista da história Johan Galmi, um diretor do laboratório de simulação de avalanches da Escola Federal de Lausanne, na Suíça, junto ao seu companheiro Alexander Pulzurin, um engenheiro geotécnico de Zuriche. Criaram então uma simulação daquele fatídico dia. E como eles conseguiram? Eles viram o filme da Frozen e ficaram abismados de como aquela avalanche era bem movimentada. Após conversarem com um dos animadores, mudaram os códigos do filme para assim usar na sua simulação. Era para ver quais impactos poderiam ser feitos por uma avalanche em um corpo humano. Com essa simulação, explica que provavelmente o acampamento, quando feito, fez com que um tipo raro de avalanche tenha se formado, o avalanche de placa. Ele que é formado após a camada de neve se soltar da camada de baixo dela. Com aqueles ventos fortes, podem ter sido o empurrãozinho que faltava para derrubar aquele monte em cima do acampamento. Alguns deles conseguiram fugir a tempo, mas quem não conseguiu foi atingido em cheio com tanta força que foi capaz de até quebrar ossos, mas não o suficiente para matar. Assim, eles se arrastavam para longe do acampamento ou sendo arrastados por outros membros da equipe. O grupo pode ter fugido com pressa com medo de outra avalanche, o que explicaria a falta de roupas no homem. Mas a melhor explicação para as roupas é que foram retiradas dos corpos para esquentar os sobreviventes, o que faz bem mais sentido, porque mesmo sendo uma barraca, ninguém ia dormir só com as roupas de baixo. Pô, mano, menos 25 graus. Pararam então no bosque para fazer uma fogueira, mas não teriam conseguido graças aos ventos fortes daquela noite. Isso explicaria também as mãos e pés queimados de alguns deles. Aí então você se pergunta, mas e a radiação encontrada nas roupas? Bom, pode ter sido tório, um elemento presente nas lanternas de todo o grupo. E a língua e os olhos arrancados possivelmente foram retirados por predadores que chegaram depois do incidente, ou simplesmente um processo natural de decomposição. Então não, rapaziada, infelizmente não foi o pé grande o causador disso tudo. Provavelmente. Ah, e sabe o Yuri, aquele cara que não foi porque passou mal? Ele morreu em 2013, com 75 anos, sortudo demais. Ele, assim como todos da época, morreu sem saber o que verdadeiramente aconteceu naquela montanha. Mas e aí, o que acharam desse caso? Acham que essa hipótese levantada em 2019 é verdadeira? Ou é um caso sobrenatural? Um teste militar? Bom, que seja, o importante é que no Brasil não tem avalanche, não de neve. Com esse pseudo caso solucionado, deixo vocês tomarem suas conclusões. E caso queiram me ajudar a concluir esse espaço vazio que é o meu canal, peço que deixem o like e se inscrevam. Até e fui.